Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana vamos falar de histórias de cuidados paliativos, a propósito do livro A Morrer ou a Viver, ponto de interrogação, da autoria da jornalista Sofia Teixeira, autora de mais um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, num tema que já abordámos noutros programas ao longo dos nossos 7 anos de temporadas, mas que voltamos agora com estes relatos e vai perceber também a relevância destes testemunhos. Para conversar connosco, também convidámos alguém que está ligado também a esta realidade, Beatriz Patrício, que está ligada à Casa de Cuidar e também à Oficina da Compaixão, é cofundadora desta associação. As experiências vão se cruzar nesta nossa conversa em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado por terem vindo. É um gosto recebê-las para falarmos sobre este tema. Sofia, quem estiver interessado vai ler o livro, compete-nos abrir um bocadinho a janela sobre ele. Um livro que mistura, no fundo, alguns casos particulares, mas daí extraindo também os desafios, alguns desesperos também, quer dos profissionais, quer das famílias. Aqui também quis também entrar pela a forma como cada família estava a lidar com aquela situação. É isto? Sim, é isso. No fundo, como jornalista que sou, interessa-me perceber o mundo e interessa-me perceber os outros, não é? E trabalhando muito na área da saúde, aquilo que eu tenho vindo a notar nos últimos anos é que, de facto, as pessoas doentes acabam por ter alguma voz nas peças sobre doença, ou seja, já não estamos naquela fase em que ouvimos só o médico ou o especialista, mas curiosamente uma coisa que eu percebi é que estas pessoas em concreto, ou seja, pessoas que estão a viver uma situação que não é só uma situação de doença, é uma situação de doença muito grave, uma situação de doença que ameaça a vida, eventualmente estão a viver o final da sua vida, são pessoas que têm muito pouca voz no espaço público, não é? São muito pouco ouvidas e, portanto, interessou-me trazer isso, no fundo, dar-lhes essa voz para perceber qual é que é a sua experiência de doença, não é? Como é que é? Eu acho que é uma das minhas perguntas iniciais, que é como é que é estar a viver esta fase da vida, como é que é estar muito doente, como é que é também para a família, obviamente, porque isto são doenças e são condições que têm um impacto tremendo do ponto de vista familiar e depois, claro, fazer aqui também todo um contexto que eu acho que é necessário do ponto de vista daquilo que são as questões mais do apoio médico e de toda a equipa de profissionais de saúde, no fundo, que é necessária para atender a este sofrimento da pessoa, que se calhar lá chegaremos, mas não é um sofrimento só físico, não é? Sim, cada caso é um caso, não é? Aqui neste processo é muito claro, esta é uma frase clichê, mas a verdade é que os casos que traz aqui vão desde a idade pediátrica até aos 70 e tal anos, não é? Sim. E isso, ou seja, há pontos em comum, encontra muitos pontos em comum, consoante a idade, ou não? Eu diria que o ponto em comum é o sofrimento em que as pessoas e as famílias estão por conta da doença que a pessoa tem, não é? Esse é o ponto em comum. Depois, obviamente, que há diferenças, não é? Uma situação destas numa criança, se calhar quanto mais não seja por não ser tão esperada, não é? Por ser um bocadinho quase mais antinatural, acaba por ser, por um lado, mais difícil de encaixar e de compreender, não só pela própria criança, como pela própria família, como pelos profissionais de saúde. Sim.
Mas a ideia de ter tido aqui casos muito, muito diferentes, não só do ponto de vista de faixa etária, como do próprio ponto de vista da doença que as pessoas têm, é obviamente uma escolha intencional, para desde logo tentar pela prática precisamente desfazer alguns daqueles que são os mitos dos cuidados paliativos, nomeadamente um deles que é um tipo de cuidado que no fundo é para pessoas que são pessoas mais velhas, é para pessoas que estão a poucos dias de morrer, ou é para pessoas que têm doenças oncológicas, que têm cancros, não é? E, portanto, a escolha dos casos em que muitos deles saem disto, não é? Temos uma pessoa que é acompanhada durante cerca de 4 anos, temos uma criança e uma adolescente e temos aqui de facto doenças que não são doenças oncológicas, são doenças neurodegenerativas, doenças neurológicas, acaba por pretender cumprir um bocadinho esse papel de fazer as pessoas perceber que o leque de intervenção dos cuidados paliativos é muito maior do que aquele que à partida... Claro. O que eu achei interessante desse ponto de vista é que o relato no fundo foca-se não no como é que vai ser isto de morrer, mas é como é que é isto de viver, seja em qualquer momento, em qualquer estádio, digamos, deste processo. Não foi essa também a sua intenção? Sim, foi essa a minha intenção, porque de facto, mesmo numa situação muito difícil, o estar a viver é uma inevitabilidade, não é? A pessoa de facto ainda está a viver. E há casos de prolongamento. A Sofia traz aqui às vezes à conversa, não há uma fatalidade estar naquela situação e depois vai encontrá-los, porque há este pormenor no livro em que depois acaba por encontrar mais à frente onde está a história, digamos assim, e se calhar alguém que já se tinha despedido, no fundo vai encontrá-la ainda viva, na verdade. Eu agora confesso que não percebi a sua pergunta. O que eu quero dizer é que, apesar de haver um contexto de finitude de vida quando encontra, a verdade é que há muitas vezes um processo de prolongamento, digamos assim, mais do que esperado em relação à própria pessoa, e acaba por encontrar, num dos casos aqui em particular, esta pessoa, afinal de contas, estava a despedir-se, mas ainda a foi encontrar, a ponto até, penso até de falar com ela novamente, sim, não foi? Sim. Sim, ou seja, quando eu terminei este livro, e aliás posso dizer ao dia de hoje ainda, uma das pessoas está viva. Aliás, eu estava precisamente aqui a comentar com a Beatriz antes de entrarmos. Eu tive esse grande prazer e essa grande satisfação que foi poder ir-lhe entregar ainda o livro em mão quando ele foi publicado. E sim, isso mais uma vez, eu não diria que é um prolongamento, eu diria que se calhar foi uma pessoa que entrou naquilo que é o circuito dos cuidados paliativos a tempo e horas, porque lá está, a tendência é que as pessoas cheguem muito tarde, não é? Que cheguem muito tarde porque fazem essa associação que não é ainda para mim porque eu não estou a morrer, não é? Porque há essa resistência da parte dos profissionais de saúde de encaminharem para cuidados paliativos uma pessoa que ainda não está no final de vida. Portanto, que esta pessoa tenha vivido um ano não é propriamente uma surpresa, e de resto sabe-se que, ou seja, os profissionais de cuidados paliativos costumam dizer que o objetivo dos cuidados paliativos não é nem encurtar a vida, nem prolongá-la. Mas, efetivamente, há alguns estudos que aquilo que acabam por demonstrar é que as pessoas que têm o apoio de cuidados paliativos efetivamente conseguem, muitas vezes, viver mais tempo e, sobretudo, viver melhor. Eu acho que isto é a parte que conta mais. E isso é muito consensual em todos os testemunhos, não é? Sim. Portanto, sim. A ideia aqui, eu diria mais do que o tempo, é a qualidade de vida que a pessoa consegue ter. Há um momento no livro em que
uma das entrevistadas, que é uma pessoa que gere um lar, diz uma frase que eu acho que é muito emblemática disso, que é, pelo menos a partir de determinada idade, a preocupação das pessoas com a morte não é o quando, é o como. Ou seja, as pessoas não têm propriamente medo, uma pessoa se calhar de 80 ou 90 anos, a pessoa não tem medo de morrer, a pessoa tem medo de sofrer, na verdade. E, portanto, a intervenção é precisamente esta. A intervenção não é no sentido de adiar a morte, a intervenção é no sentido de diminuir o sofrimento e melhorar a qualidade de vida da pessoa, não é? Beatriz, a Sofia já aqui sublinhou alguns fatores que podem levar a uma entrada tardia dos cuidados paliativos nestes processos. Alguns podem estar relacionados com o próprio sistema, digamos, de apoio médico. Gostava de saber a sua perspectiva sobre isto. Ou é também um problema um bocadinho, talvez quase de imagem ou de comunicação da própria expressão cuidados paliativos? A ideia de associar isto a um processo hiperterminal, que não deixa de ser em muitos casos, mas e que depois acaba por ser talvez muito mais do que isso. Qual é a sua perspectiva, Beatriz? Obrigada, primeiro, à Rádio Renascença pela oportunidade de estarmos aqui. Também dar os parabéns à Sofia pelo livro, que faz um belíssimo resumo e enquadramento do que são os cuidados paliativos em Portugal, e pelos testemunhos que traz, que são todos eles muito bonitos. E também dar os parabéns à Fundação Francisco Manuel dos Santos por apostar, fazer esta aposta editorial, e também, de certa forma, por trazer a palavra morrer para uma capa de um livro que vai ao encontro, se calhar, da pergunta que me estava a colocar. Eu, pela experiência que tenho, acredito que é preciso realmente desmistificar cada vez mais e falar-se cada vez mais sobre morte, porque estamos aqui 3 pessoas e todos nós vamos morrer. Não há ninguém no mundo que não vá morrer. A percentagem, 3 de nós provavelmente irá ter uma morte súbita, todos nós, se calhar as 2, vamos ter uma morte mais prolongada. E, portanto, é preciso trazer cada vez mais esta temática, falar da temática, é preciso antecipar, e, portanto, para que quando se for necessário ter cuidados paliativos, as pessoas já estarem informadas, os profissionais estarem informados, e nós, de uma forma mais consciente, sabermos o que é que nós, enquanto pessoas, queremos tomar, que decisões queremos tomar, e que oferta é que existe na comunidade, seja ela leiga, seja ela profissional da área da saúde ou da área social, podem oferecer. Portanto, eu diria que é preciso cada vez mais antecipar, preparar cada uma da sua atenção. Mas este conhecimento dos cuidados paliativos é ainda muito insuficiente. Temos ouvido falar mais do que se calhar há uns anos, é verdade. Mas quando olhamos aqui, o dado está logo à cabeça, apenas 30% têm acesso. Certo. É um número muito curto, presumo, para a necessidade que existe. Certo. Continua a ser curto, e da experiência que vejo e que tenho, ainda há uma grande confusão sobre o que é que são os cuidados paliativos. Eu acho Vamos que não lá explicar, quem está a ouvir, é uma oportunidade. Não se deve alterar a designação de cuidados paliativos, não é? Devemos não se deve estar aqui a ajustar o que é. Deve sim trazer e falar abertamente do que é que são, não é? Então, são cuidados que são prestados a pessoas que têm doenças crónicas incuráveis ou degenerativas, e que, portanto, que sabem que existe um período que pode ser em cuidados, que podem ser feitos em anos, em meses, em semanas, em dias e em horas. Todos eles podem ser prestados, não é? E que estão muito focados na pessoa e não na doença. E, portanto, há aqui também um caso em que a pessoa não queria ter cuidados paliativos porque depois ia ficar sem a quimioterapia. Não, anda em paralelo, andam em acompanhamento. O médico oncológico, pode ser oncológico, pode ser outra doença, acompanha a pessoa sempre, em paralelo. Há toda uma equipa
E, portanto, aí também há uma grande diferença. Existe uma equipa onde existe um psicólogo, existe um enfermeiro, existe um guia espiritual, tanto que a Sofia estava a falar. Portanto, trata-se do sofrimento de uma forma mais alargada, não de um sofrimento só físico, da dor, mas pode a pessoa até ter o sintoma dor controlado, mas estar espiritualmente a necessitar de um apoio. Sofia, é um luxo, os cuidados paliativos são vistos como um luxo, como algo que não há em muitos lados, ou que não é suficientemente disponibilizado às pessoas por falta até de condições, por falta de sensibilidade, de conhecimento dentro do próprio sistema de saúde? Não acho que o principal problema seja esse, ou seja, não acho que sejam vistos como um luxo. Acho que se houver algum preconceito, que há dentro do próprio sistema de saúde, eu diria que esse preconceito da parte dos profissionais de saúde que não são profissionais de saúde de cuidados paliativos, eu diria que esse preconceito que impede um bocadinho o acesso das pessoas também a estes cuidados é o preconceito do estas são as equipas do não há mais nada a fazer. Que não é verdade, não é? Mas há até um estudo curioso em que se comparam as perspectivas e os preconceitos da população geral, isto é um estudo português, da população geral com dos profissionais de saúde fora da área de cuidados paliativos e, surpreendentemente ou não, os resultados não são muito diferentes. Portanto, há de facto uma resistência da parte de médicos e outros profissionais de saúde de encaminhar para estas equipas, e eu diria que isso, mais uma vez, e voltando a pegar naquilo que a Beatriz já mencionou aqui, tem muito a ver com esta questão de os próprios médicos terem muita dificuldade em lidar com a morte, que é, de repente, parece que a morte se tornou um fracasso médico. Não conseguem salvar aquela vida. Sim, há um bocadinho aliás, uma das médicas no livro fala sobre isso, quer dizer, os jovens estudantes de medicina, e é até, eu acho que um testemunho muito importante desta médica, porque é precisamente uma pessoa que começa a carreira profissional a ajudar a montar e a operacionalizar aquilo que é o sistema de emergência médica no nosso país, não é? Que tem esse objetivo, não é? Muito direcionado para salvar vidas, e que agora está nesta área que é diferente. E de facto ela refere essa questão de os médicos também têm dificuldade em lidar com isso, ou seja, há muito esta ideia romântica e muitas vezes ajustada. Estou cá para salvar vidas, não é? Estou cá para salvar vidas, não é? E tudo aquilo que seja menos do que isso não interessa. Ora, isto é uma coisa que até determinada fase faz todo o sentido, e ainda bem que assim é, não é? Mas que chega, isto é uma história que tem que acabar um dia, não é? Porque ninguém consegue salvar a vida de ninguém para sempre, por razões que são mais ou menos óbvias. E chegada a essa fase, há de facto alguma dificuldade em fazer esta passagem se quiser, do salvar para o cuidar, que é, esta pessoa é mais do que a doença e eu não consigo curar a doença, mas consigo cuidar da pessoa. Aliás, até talvez o dever, eu diria que quase ético do profissional de saúde até ser giganta, exatamente por não ser capaz de salvar a pessoa, não é? Há aqui quase um compromisso ético mais que deve ser forte e que deve ser considerado, de continuar a acompanhá-la e de continuar a apoiá-la naquilo que for possível e naquilo que forem os seus E esse sofrimentos. preconceito é mais evidente na classe médica? Daquilo que eu fui ouvindo ao fazer as entrevistas para este livro,
Eu diria que sim. Ou seja, os próprios médicos dizem, muitos deles, que a sua classe é mais resistente a isso e que se, por exemplo, formos para o campo da enfermagem, já vamos encontrar uma realidade um bocadinho diferente. Porque o enfermeiro é mais formado para o cuidar e o médico talvez seja mais formado para o salvar. Mas isso quer dizer também que falta formação dentro do universo da saúde, digamos, clínico, universo clínico, para que este encaminhar, não sei se encaminhar é a melhor expressão, mas não sei se a Sofia pode corrigir-me, encaminhar para estas equipas de cuidados paliativos não seja visto como algo para já excepcional, não é? Por isso é que eu falava do tal luxo, mas algo natural e que inclusivamente essa informação possa fluir inclusivamente para as famílias que estão a acompanhar estes doentes. Eu não sei pergunto-lhe, que tipo realmente de informação as famílias, por exemplo, têm, porque muitos destes doentes muitas vezes estão numa situação em que dificilmente conseguem também tomar essa decisão por si próprios e não deixaram nada determinado, por exemplo, sob a sua vontade. Sim. As famílias têm muito pouca informação. Precisamente porque os profissionais de saúde às vezes também têm pouca informação e também têm estes preconceitos, e portanto eu acho que, e a própria Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos tem tentado fazer, segundo percebi, também um bocadinho esse trabalho de formação, de sensibilização junto da restante comunidade médica, sobretudo até junto daquilo que são as especialidades médicas, por definição, mais interventivas, não é? As oncologias, as especialidades cirúrgicas, não é? Isso por um lado. Depois, há aqui também uma questão que é, portanto, falou-me sobre a questão da referenciação. Sim. O que é que acontece dentro do universo hospitalar, por exemplo? Antes da referenciação é preciso fazer identificação. Ou seja, o médico só vai referenciar alguém para cuidados paliativos se, em primeiro lugar, identificar que aquela pessoa precisa de cuidados paliativos. E o problema começa logo aqui. O problema começa no médico identificar essa necessidade, não é? Depois, do ponto de vista porque eu acho que a partir do momento em que um médico identifica a necessidade, obviamente tentará fazer a referenciação ou o encaminhamento. Depois, enfim, quer dizer, aqui colocam-se questões de acesso, não é? E estamos a falar de cerca de 30% de pessoas que têm acesso. Eu acho que muitas das pessoas que não têm acesso não necessariamente porque não há resposta, mas porque elas nem sequer são identificadas como doentes com necessidades paliativas. Depois, há um problema de acesso também, porque há, de facto, no geral, se nós olharmos para aquilo que são as várias tipologias em que estes cuidados podem ser prestados, não é? Que é em regime de internamento, em regime de apoio domiciliário e em regime de consulta hospitalar, que são assim as três tipologias, aquilo que nós vemos é que temos poucas camas, não é? Aquilo que vemos é que temos poucas equipas, temos inclusivamente, se formos para a área pediátrica, temos zonas do país em que, ou seja, nós temos equipas especializadas de cuidados paliativos pediátricos em Lisboa, Porto e Coimbra. Portanto, de Lisboa para baixo não existe nada. Não existe e é impossível mesmo? Ou não há outro tipo de estrutura de apoio? Que eu conheça, nesta área específica dos cuidados paliativos pediátricos, não. A não ser, quer dizer que nos últimos... do país, a não ser que nos últimos meses tenha havido aqui alguma coisa mas mais do que isto até, Zé Pedro, não tem só a ver com... não tem só a ver com o haver ou não haver. Eu acho que nesta questão do acesso há aqui, além de haver pouco de tudo, isto está distribuído muito assimetricamente, não é?
Portanto, até há zonas do país em que há uma ótima cobertura de internamento e de equipas comunitárias, mas se calhar se nós formos para o distrito ao lado não há uma equipa comunitária, portanto a pessoa deixa de ter essa opção. E depois, isto não basta dizer que há equipas, não é? Porque isto não é dizer, nós temos uma equipa. Certo, nós temos uma equipa, mas temos uma equipa a trabalhar com que condições? Quantas horas por semana é que esta equipa, por exemplo, tem alocada para a prestação de cuidados paliativos? Não é dizer que há uma equipa, quer dizer, se a equipa, como acontece com algumas, de acordo com aquilo que é o relatório do Observatório, se nós temos equipas que estão a fazer cobertura de uma população de dezenas ou centenas de milhares de habitantes e têm 10 horas semanais alocadas à prestação de cuidados paliativos, nós podemos à vontade dizer que a equipa está lá, mas a equipa não tem condições de claro. Chegar a toda a gente que precisa, não é? Claro. Um dos tópicos que estava aqui a levantar tem a ver com as várias modalidades de prestação de cuidados paliativos e muitas vezes, por exemplo, quem está a ouvir esta conversa e está interessado em perceber, há aqui uma dinâmica entre, aliás também está nos testemunhos, entre a casa e o hospital, no fundo. A ideia também de que os cuidados paliativos também transcendem um pouco essa fronteira. Como é que isso é gerido desse ponto de vista, Beatriz? Através das próprias equipas que se chamam as equipas de suporte, equipas comunitárias de suporte aos cuidados paliativos. Portanto, a Beatriz pode estar no hospital, é referenciada que precisa de ajuda, tanto de ser cuidada, ter cuidados paliativos, e vou para a minha casa. Quando chego a casa, esta equipa, se tudo funcionar como gostaríamos, a equipa do hospital entra em contato com a equipa do centro de saúde, do concelho onde a Beatriz vive, e esta equipa começa a acompanhar a Beatriz em casa. Pronto. E seria ótimo que isto acontecesse. Mas é também muito minoritário esta realidade, Beatriz? Estamos aqui a falar da falta dos recursos. É minoritário, primeiro porque não existem equipas em todo o país, não é? Pronto. É minoritário porque nem toda a gente sabe que precisa. Uhum. E é minoritário porque também só recebe quem é referenciado. Portanto, há aqui todo um leque de pessoas, não é? Que realmente ficam em casa ou ficam nos hospitais, nos próprios hospitais, e que não têm acesso a estes cuidados paliativos. Portanto, sim, eu acho que enquanto fomos sabendo de casos e quando fomos assistindo a pessoas que morrem em sofrimento, podemos afirmar que os cuidados paliativos ainda não estão disponíveis para todos. Regressando às várias valências destas equipas, já falámos aqui um bocado dos médicos, da percepção também dos enfermeiros, mas ao ler o livro entendo que há aqui, não é bem It Takes a Village, portanto a ideia de haver uma comunidade, que na verdade não é? Mas, Beatriz, há também muitas pessoas envolvidas no processo, e é um processo que entra na comunidade apenas de alguma forma para além digamos, da estrutura hospitalar, é aberta, tem muitos voluntários. Como é que funciona geralmente este tipo de estruturas? Bom, depende das entidades, não é? Há aqui várias entidades que foram refletidas no livro, das que eu conheço, existem entidades que têm voluntários, não é? Pronto. Agora, se os voluntários, lança aqui também o reto, que os próprios voluntários devem ser capacitados nesta área dos cuidados paliativos para poderem interagir. Eu, enquanto voluntária, que estive na Casa de Saúde da Idenha, na unidade de cuidados paliativos, é diferente da Beatriz, que está na aldeia SOS, ou está no Coração Amarelo, a cuidar, tanto a acompanhar um idoso ou uma criança. Portanto, eu continuo a focar também muito na formação, não é? Acho que é importante, não só dos próprios profissionais, mas de todas as outras equipas, todas as outras elementos que possam prestar auxílio à pessoa, mas devem ser capacitadas, devem ser formadas, devem ser acompanhadas. É diferente da Beatriz entrar dentro de um quarto e saber que está ali uma pessoa em processo ativo de morte, não é? Como é que a Beatriz, enquanto voluntária, o que é que pode e não pode fazer, o que é que deve e não deve fazer. E seria ótimo que, além destes voluntários que estão dentro destas instituições, possam ser voluntários que também vão à casa das pessoas, acompanhar as pessoas, criar redes de vizinhança, não é? Portanto,
quem nos dera a nós, porque há muitas pessoas que até podem estar em casa, passam o tempo sozinhas, não é? E se calhar recebem 1 ou 2 voluntários, mas era ótimo se pudessem receber mais voluntários além destas equipas que vão prestar cuidados. Portanto, que haja aqui uma colaboração cada vez maior e complementariedade no cuidado, sempre com foco na pessoa, não na doença, com foco na pessoa, mas que saibamos cada vez mais trabalhar em comunidade. Claro. Sofia, quer acrescentar alguma coisa sobre este tópico? Quero. Quero acrescentar que eu acho que é aqui de facto muito importante o papel da comunidade e da família nas coisas mais simples. Porque de facto o doente e a família fazem parte de um contexto social e cultural e não estão isolados dentro daquilo que é o sistema médico. E eu diria que muitas vezes uma parte significativa do sofrimento das pessoas vem de sentirem que não podem falar sobre isso, que não podem falar sobre o seu próprio sofrimento. Umas vezes elas próprias resistem exatamente porque há um bocadinho todo este contexto de que, não é, se calhar para dizer assim de uma maneira simples, falar sobre a morte ainda não é propriamente uma conversa de café ou de salão que se tenha, não é? Porque gera desconforto e nós temos alguma tendência, gera desconforto porque nós não sabemos o que dizer à pessoa, não é? E nós gostamos de ter soluções para dar, não é? Quando alguém se queixa de alguma coisa, nós gostamos de poder oferecer um conselho, gostamos de poder... E aqui se calhar não temos grande solução para oferecer e então isso gera um desconforto interior que nós preferimos evitar. Prova disso é que cada vez que, acho que já toda a gente... Não é já toda a gente viu isto, eu acho que já todos nós fizemos isto, ir, por exemplo, ao hospital visitar uma pessoa que está muito doente e a pessoa começa a dizer, eu se calhar para o ano já não estou cá, e nós dizemos, não diga isso, não, vai ficar melhor. E às tantas não vai nada, não é? Aquilo que nós estamos a fazer, na verdade, com este nosso otimismo, que acaba por ser um otimismo um bocadinho tóxico, é impedir que a pessoa diga e fale sobre uma coisa que é importante para ela. Portanto, sim, eu acho que do ponto de vista da comunidade e se do ponto de vista da família houvesse aqui também uma sensibilização para isto e houvesse uma conversa, esta possibilidade de haver uma conversa mais natural sobre as coisas, eu acho que isso é um complemento, como é óbvio que são coisas que não se confundem e são papéis diferentes, mas diria que é um complemento muito importante e central daquilo que é a intervenção das equipas de cuidados paliativos, não é? Esta vontade de no falar. É aqui que entra a questão das... assim faz referência aqui ao movimento de cidades compassivas. A Beatriz pode trazer-nos aqui alguma experiência do processo que tem na oficina da compaixão. Para que serve? O que é que faz especificamente? E distingue-se em quê especificamente? É uma abordagem específica, uma estratégia? É um movimento? Quer-me explicar? Bom, então, dizer primeiro que não é um movimento que tenha nascido agora. As cidades compassivas vêm de 2 grandes eventos da década de 90, um na Índia, em 1993, onde o Dr. Kumar começa por dar os primeiros passos nesta área dos cuidados paliativos e cuidados de fim de vida, e onde percebe que é impossível que seja só a estrutura social e de saúde a prestar um cuidado a uma densidade populacional enorme, e então começa a criar redes de vizinhança. Por outro lado, na Austrália, em 1998, decide-se criar a primeira unidade experimental de cuidados paliativos dentro de uma universidade, onde já estava também pensado e planeado desenvolver uma comunidade compassiva. E então o professor e sociólogo Alan Cullen-Here, que acaba por estar na origem deste projeto, percebe
que realmente, lá está, traz outra vez o foco não na doença, mas na pessoa, e como é que os cuidados, como é que as comunidades se podem envolver nesta arte de cuidar. E, portanto, as comunidades compassivas nascem, de certa forma, por estas duas frentes. Depois, mais tarde, em 2013, há um organismo específico para dar voz às várias comunidades que já existem, que é o Public Health Palliative Care International, e as comunidades acabam, portanto, ser uma resposta informal que visa melhorar a qualidade de vida destas pessoas e também dos seus cuidadores, dos seus familiares, onde simplesmente ativa redes de suporte que complementam, mais uma vez, a área da saúde e a área social. E, portanto, não são mais uma resposta, aquilo que fazem é... São complementares? São complementares, vão procurar respostas à própria comunidade. Nós, por exemplo, aqui em Cascais, existem já 9 cidades compassivas em Portugal. Aliás, a doutora Elsa Seco, a Amadora Compassiva, a Mariana, mãe da Nini, tem a Compássio no Porto. Portanto, são até as pioneiras das cidades compassivas em Portugal. A Oficina da Compaixão, com o projeto Cascais Compassiva, nasce para dar voz a estas redes, portanto, perceber como é que nós, junto das respostas que existem no conceito de Cascais, conseguimos articular as restantes respostas e ir buscar outras respostas que aliviem sempre o sofrimento, seja da pessoa, seja do cuidador. E falam da morte ao momento do café. E falamos da morte ao momento, como temos vários citando momentos. Aqui o livro da Sofia, onde se fala sobre a morte enquanto se toma um chá e se come uma fatia de bolo. Lá está, desmistificar de uma forma, quando estamos bem. É importante que enquanto estamos bem de saúde, quando estamos bem de cabeça, podemos falar sobre estes temas, aceitar a nossa finitude, que eu acho que também é um ponto que acaba por ser transversal também a estes testemunhos que aparecem no livro, que é quando nós aceitamos a nossa finitude, começamos a olhar para a vida com outro gosto. Sim, é um caso particular, o da Nini, que está neste caso é muito impressivo. Trata-se de uma adolescente que imediatamente faz uma mudança, tendo em conta o diagnóstico que recebeu, e não sei, uma certa serenidade, inclusivamente, na forma como olhou para aquilo que estava diante de si, não era, Sofia? Sim, e que reflete mais uma vez a importância do contexto, não é? Porque, como a Beatriz acabou de dizer, a mãe da Nini é a fundadora de uma destas comunidades compassivas, que era um trabalho que já fazia e ao qual se dedicava. Já fazia antes de haver esta realidade pessoal? De haver esta realidade pessoal, portanto era uma área em que ela já estava. Há um momento até no livro em que ela me diz esta frase que é de certa forma marcante, que é: agora é a altura de passar da teoria à prática, não é? E portanto este processo de aceitação muito rápido, não é? E por isso mesmo impressionante da Nini, da filha, vem exatamente daquilo que é este seu contexto familiar, não é? E há muitos casos ao contrário, de gente que passa por esta experiência e depois quer voltar, até porque tem a ver com a gestão do luto, muitas vezes. Pessoas que passam por esta experiência, como por exemplo familiares que no processo de luto acham importante falar sobre esta experiência e sobre a morte também. Eu acho que sim, eu acho que é um bocadinho... Porque alguns destes testemunhos dão a entender isso. Algumas pessoas aqui ouvidas pela Sofia dizem: eu gostaria de envolver-me, de falar um pouco mais, depois de passarem uma experiência, sobretudo familiares, naturalmente. Sim. Eu acho que para todos nós nós conseguimos fingir que alguma coisa não existe enquanto não nos põe essa coisa debaixo do nariz, não é? A partir do momento em que ela faz parte da nossa vida e da nossa realidade e nós a experienciamos, não é? Nós temos que a viver de alguma forma, não é? E muitas vezes, depois de passar por essa experiência, de facto, encontra-se ali o quê? Como dizer,
se calhar um tema que se quer continuar a explorar, ou uma área que faz sentido. Sim, eu estou aqui, estou a pensar que uma das pessoas diz, por exemplo, que de facto que até gostaria de vir a fazer voluntariado nesta área. Mas faz parte muitas vezes do processo de luto, não é? Desse processo depois da morte do seu familiar, não é? Eu acho que sim, eu acho que pode fazer parte do processo de luto, ou pode fazer parte da pessoa de facto perceber que se calhar que isto é uma área tão marginal para os outros como era para ela, e então se calhar também quer poder dar esse contributo de alguma forma, não é? Uma vez que já passou pela experiência e já a viveu, e se calhar numa fase inicial sentiu-se um bocadinho sozinha, um bocadinho desacompanhada a viver essa experiência. Eu acho que sim, acaba por haver em algumas das pessoas esta necessidade de, se calhar, de retribuir e de dar ao outro aquilo que a partir de determinada altura também houve alguém que nos deu a nós, não é? Beatriz, há aqui uma outra realidade que corre em paralelo e tem sido até legislado, ou pelo menos abordado desse ponto de vista. Ouvimos muito sobre a situação dos cuidadores informais, com um conjunto até de salvaguardas que têm vindo a ser exigidas, algumas não cumpridas, deste ponto de vista. Cuidados paliativos num lado, cuidadores informais por outro. Isto está tudo, liga-se tudo, e como é que se liga? Como é que se fazem os pontos? É na formação, por exemplo, que se calhar uns devem fornecer aos outros? Como é que se ligam estas realidades? Liga-se, o trabalho de um cuidador informal é muito pesado. É importante que alguém cuide dele também, para que ele também saiba cuidar. Não que não saiba cuidar, mas para continuar a ter forças e continuar... aliás, há aqui um testemunho no livro em que se fala que a pessoa já tinha vergonha de sair à rua. Sim. Porque são pessoas que estão tão focadas no cuidado que se desligam do mundo e de elas próprias, não é? E, portanto, é necessário para quem cuida nós, dos cuidadores, no fundo, não é? Quem cuida dos cuidadores, exato. E isso é uma das missões da Casa do Cuidar, que é trazer, cuidar-nos dos cuidadores. E acho que esse é um dos pontos fundamentais. Até porque quando termina o ponto do cuidador de cuidar, passa a outro processo, que é agora que já o meu filho faleceu, o meu marido faleceu, o que é feito da minha vida, quando muitas vezes são pessoas que abandonam os seus próprios trabalhos para estar a tempo inteiro. E, portanto, sim, é importante. Acho que os cuidados paliativos, aliás, os cuidados paliativos não só cuidam, é uma grande diferença, não é? Não só cuidam do paciente, mas cuidam também dos próprios cuidadores, sejam eles família ou não. Se nós cruzarmos, Sofia, a realidade que estávamos a falar até agora, temos 1 milhão de cuidadores informais, temos muitos mesmo, e temos falta de recursos nos cuidados paliativos. São 2 mundos de cuidados que às vezes podem não encaixar, porque faltam cuidados paliativos em muitas áreas, ainda há pouco estávamos a falar sobre isso, e há muitos cuidadores por aí desapoiados, não é? Esses sim, provavelmente, um pouco por todo o país. Como é que vê esta ligação entre estas duas realidades? Gostava também de ouvir. Bom, é pólvora, não é? Porque temos de facto muitas pessoas desacompanhadas. Termos muitas pessoas desacompanhadas em esforço a fazer uma coisa que é difícil e sem recursos a receita certa para a desgraça, não é? Para várias. E muitas vezes este apoio, e eu estava aqui a pensar precisamente no caso que a Beatriz refere, que está no livro, que é de uma mãe que é cuidadora do filho a tempo inteiro, e que de facto ela diz a certa altura que é isso, que tem essa sensação de que se sente fora do mundo. Porque de facto está, não é? A verdade é essa. E
E é também por isso que o apoio da equipa, por exemplo, para ela é essencial, ou seja, é um apoio que é essencial não só naquilo que são, obviamente, as necessidades práticas e pragmáticas do filho, não é? De questões médicas, de questões de saúde, de tudo isso, mas também o facto de ter pessoas que, no fundo, entram um bocadinho no seu mundo e na sua bolha e que partilham as suas preocupações e que estão disponíveis. Eu acho que isto é uma palavra muito importante. Esta disponibilidade pode ser uma coisa tão simples, e há várias pessoas acompanhadas pelas equipas que referem isto como muito importante para elas. Pode ser ter um número de telefone direto disponível a qualquer hora, não é? A qualquer hora, para onde é possível ligar, se houver alguma dúvida, se houver algum problema, e que não seja uma coisa feita da chamada para o número que só funciona das 9 às 5 e que a administrativa vai ver se o médico está e que depois não está e se quer deixar recado. Não, a pessoa precisa de uma resposta na altura. Mas não é? A equipa faz isso porque quer fazer assim? Não há outra forma de o fazer? Porque a verdade é que numa organização existe a linha das 9 às 5 por uma razão, mas parece que não é possível funcionar neste domínio sem essa disponibilidade de 24/24, não é? Não existe. Nem todas as equipas de cuidados paliativos comunitários, tanto que fazem este apoio ao domicílio, têm esta disponibilidade de 24 horas. Beja é um dos casos de sucesso. Tem a enfermeira Catarina É um Pazes. caso minoritário, eu diria, ou seja, é uma exceção. Uma exceção. Muitas vezes durante o fim de semana não. No livro até é referido, não sei se é a enfermeira Catarina Pazes que diz, ou a doutora Cândida, que diz que acaba por dar o telefone pessoal, não é? Sim. Mas é por gosto, é por missão, não é porque existe a resposta. Muitas delas. É uma resposta que as pessoas dão a título da humanidade que têm, do empenho que têm, mas que, ou seja, dizendo de forma simples, muitas vezes isto é trabalho que não lhe está a ser pago, não é? Portanto, a pessoa acaba por se voluntariar para fazer isso porque sabe que, de facto, tem uma importância muito grande na vida, normalmente dos cuidadores até, não é? Portanto, quando há pessoas que estão numa situação de maior dependência, é muito importante para o cuidador ter esse conforto e essa segurança que é, se acontecer alguma coisa, eu sei que alguém me vai dar resposta, que alguém me vai atender. Existem outros modelos possíveis de adotar, algumas experiências piloto que possam ajudar neste ponto de vista? Eu que nós estamos a falar de cuidadores e estamos a falar de paliativos, como é lógico hoje, mas é importante pensarmos que estamos num país envelhecido e que vamos estar cada vez mais no top a nível mundial de população envelhecida, e existem todos os outros cuidadores que são chamados cuidadores formais. Então, estamos aqui a falar de cuidadores informais que se calhar têm o luxo, não sei se podemos dizer o luxo, mas a oportunidade, e que muitas vezes até dizem, olha, que pena só ter conhecido agora a equipa, gostaria, isso também está refletido no livro, gostaria de ter-vos conhecido antes. Mas existem os cuidadores formais. Os cuidadores formais são uma boa base de extensão, desde que sejam novamente capacitados. Temos as equipas de apoio domiciliário, e a nossa experiência em Cascais foi onde nós inicialmente arrancámos com o projeto. São equipas que muitas vezes são as únicas que entram em casa das pessoas que estão acamadas e que precisam que alguém lhes mude uma fralda, uma cama, que lhes faça a higiene pessoal. E, portanto, há aqui todos os outros casos que nós não conhecemos, que se calhar até precisavam de cuidados paliativos ou não, mas que se calhar um dia vão precisar, e que passam o dia sozinhos. E estes cuidadores formais podem e devem ser também uma extensão, a meu ver, pela experiência que temos enquanto comunidade compassiva. Lá está, voltamos outra vez, desde que sejam pessoas, não vão substituir o trabalho das equipas paliativas, mas vão ser, e temos casos em que isso aconteceu, de um senhor que estava há anos deitado sempre com uma fralda, e que aos poucos esta auxiliar que ia lá à casa todos os dias conseguiu fazer, através de um processo de conhecimento,
de tempo, que a doutora Cândida também fala aqui, é preciso ter tempo para criar relação. Conseguiu que este senhor hoje em dia já não usa fralda, já não está deitado o dia todo, está na sala, já falam um com o outro, já temos o vizinho que vai lá à casa também falar, e portanto tudo isto podem ser e devem ser redes de suporte informais, mas que têm que ser capacitadas para lá estar, não perguntar então está tudo bem? Não está tudo bem aqui não está nada bem, mas se calhar dizer, olha, hoje o que é que eu hoje posso fazer por ti? Como é que se sente? E isto é uma linguagem muito que se treina na área dos paliativos. A Sofia apontou aí a palavra lares. Apontei porque quando falámos da questão de como é que isto pode funcionar e dos modelos de intervenção, eu pensei realmente na questão das estruturas sociais. Apontei lares, mas podia e devia ter apontado lares e escolas, por exemplo, para irmos aqui até para os dois... para estes dois universos e para não deixarmos de lado a área pediátrica, que eu acho que também é importante. Em relação, por exemplo, a formas de intervenção, não é? De estruturar estes cuidados, a equipa Beja Mais, por exemplo, uma das coisas que faz é precisamente este tipo de apoio de intervenção nos lares, não é? Nas residências para idosos. Que nós estamos muito habituados, não é, a olhar como uma resposta social, mas a verdade é que uma parte muito significativa das pessoas que estão nos lares, pela idade e pela quantidade de doenças que já têm, não precisam só de uma resposta social, as pessoas precisam de uma resposta médica, em muitos casos. Que os lares não têm, nem se calhar têm que ter capacidade para dar. E também não é viável as pessoas estarem a ir ser levadas a uma urgência do hospital cada vez que há um problema, ou ao médico do centro de saúde que se calhar pode ou não ter, se calhar não terá competência na informação, nem tem que o fazer, para lidar com uma situação que é uma situação tão complexa. E, portanto, isto é um formato de intervenção, por exemplo, que começa a ser feito, que é a questão das equipas de cuidados paliativos, quer dizer, comunitárias, não vão só à casa pessoal e individual das pessoas, mas vão onde as pessoas estão, não é? E neste caso concreto, aos lares. Este lar em Beja que eu refiro no livro, então a diretora diz que, quer dizer, aceita sim pessoas e doentes, por exemplo, mesmo com doença oncológica avançada, desde que a família autorize que a pessoa também fique a ser seguida por esta equipa para, em conjunto, de facto, se conseguir fazer esta gestão da saúde da pessoa. E depois é preciso formação também nas escolas, não é? Porque crianças que se estima que são cerca de 8.000 no nosso país que têm necessidades paliativas, muitas vezes são crianças que vivem nos hospitais, são crianças que não têm condições de ir à escola porque na escola não há ninguém que saiba aspirar as secreções da criança que a criança precisa, não há ninguém que saiba dar alimentação ou queira assumir essa responsabilidade, queira fazer uma alimentação por sonda ou por botão gástrico e, portanto, a criança acaba por ficar longe daquilo que poderia ser um ambiente em que poderia estar por falta de recursos e por falta de formação, no fundo, das pessoas que estão nos locais, não é? Pronto. Estamos quase a fechar. Algumas notas finais. Beatriz, agora aqui, Sofia também se quiser falar. Há aqui um dado que gostava de não deixar de passar claro, que tem a ver com o facto das principais cuidadoras serem as mães. Há uma fortíssima presença feminina no cuidado. Nós somos, de facto, o tal país envelhecido e cada vez mais. E a sobrecarga é tremenda. Não admira, portanto, que as equipas também surjam como, de facto, algo muito importante para estas pessoas. A minha dúvida é, não viram nenhum homem a cuidar? Não há homens a cuidar de pessoas nestas circunstâncias em Portugal? Não viram?
Eu tenho vários vizinhos, mas às vezes são cuidadores idosos que cuidam do idoso, não é? Idosos a cuidar de idosos. E há cuidadores também, poucos, profissionais cuidadores, homens, também a cuidar. Mas falta, faz falta. Eu diria que eu não tenho nenhum desses casos no livro. Eu diria que uma das situações mais em que ouvi alguns relatos de que isso acontece são, por exemplo, em casos de facto de casais idosos em que a mulher adoece, por exemplo, com uma demência e de facto acaba por ser o homem a assumir esse cuidado às vezes, mas não é o mais vulgar, de facto. Há aqui algumas diferenças de género, sem dúvida nenhuma, sim. Sofia, a questão das declarações de vontade, os testamentos vitais também, é um assunto que também tem-se debatido pouco, curiosamente, acho eu. Nós trouxemos este programa já uma vez esse tema, mas continua a ser incipiente na sua perspectiva? Continua a ser incipiente. Quando estava no processo de escrita, que foi já no ano passado, fui fazer exatamente esse exercício de perceber quantos testamentos vitais ativos é que existiam no nosso país, que tem 10 milhões de habitantes, não é? E estamos a falar de um número que não chega aos 40 mil, não é? E de facto isto é uma ferramenta que já existe hoje e há muitos anos, que toda a gente tem à disposição, que é de muito fácil acesso, basta ir a um centro de saúde, numa consulta com um médico de família, não é? E a pessoa também convém preencher, estando mais ou menos esclarecida. Sim. E debatendo com um profissional de saúde para ter a certeza de quais é que são do que é que ali está escrito, para saber o que é que quer decidir e para tomar uma decisão informada. Mas de facto é uma ferramenta à qual as pessoas não têm recorrido, não é? E que apesar de por tudo, não se querem confrontar com a morte. Eu acho que sim, voltando à conversa que tivemos há pouco. Mais uma vez é a mesma coisa, não é? Porque quer dizer, apesar de tudo, é uma ferramenta que permite tomar, não muitas, mas algumas decisões, não é? A questão da pessoa querer ou não ser reanimada, quem é que é o seu procurador de cuidados de saúde, no caso da pessoa ficar incapaz de tomar decisões, se quer ou não participar em ensaios clínicos. Pronto, quer dizer, há aqui uma série de decisões. Eu fiz o meu. Mas depois de ter sido sensibilizada, lá está, depois de alguém me ter colocado o caso, foi um médico que explicou o que é que era nestas sessões abertas que se fazem à comunidade e que explicou, e pôs um caso, a pessoa estou viva, saio daqui, tenho um acidente, é o meu marido que vai decidir se me vai desligar a máquina, e isto é para casos muito específicos, ok? O testamento vital e é por isso é que é importante, como a Sofia estava a dizer, que alguém explique antes de assinar ou antes de fazer o seu testamento. Mas foi tão claro para mim, quando eu percebi, quer dizer, eu vou delegar essa responsabilidade, e que sabemos de casos de pessoas que sofrem tanto por isso, porque primeiro não está a ser a vontade da pessoa que está a morrer, é uma interpretação, não é? Depois... É uma interpretação, e muitas vezes a pessoa tem que adivinhar, precisamente porque essa conversa nunca foi tida antes. Isso. E portanto, para mim, depois daquele workshop que foi feito, ficou claro que sim, que não deveria delegar isso a ninguém, deveria ser eu. É um documento que pode ser renovado, não é vitalício, de 5 em 5 anos, pode ser cancelado, pode ser rasgado, podemos, mas pelo menos fica expressa a nossa vontade. E portanto, eu acho acho que isto nos cuidados paliativos vai sempre bater muito à tomada de consciência. Se nós tomarmos consciência que somos finitos, há uma série de medidas que nos levam a agir e a viver. E portanto aconselho a todos a fazer o testamento vital. Por fim, Beatriz, e qual é o peso da parte espiritual em tudo isto? É igualmente importante, não é? É mais um campo que a área dos paliativos trabalha. É um campo onde se as pessoas onde se pode de forma muito pessoal e única, trabalhar
o nosso sentido da vida, o que é para nós o nosso sentido de vida. A resposta a isso, que muitas vezes depois até se mistura aqui a espiritualidade com a religião. Sim. A resposta a como eu vivo a minha vida, o que eu quero para a minha vida, vem consoante a religião, se tivermos ou não é? Eu sou católica, portanto quero seguir o sentido da minha vida segundo Jesus Cristo, mas porque sou católica. Mas há outros que não é? Portanto aqui se distingue. E por mas essa sabermos assistência que espiritual não se restringe àqueles que são não se restringe, efetivamente crentes, não é? Por isso é que eu estava aqui a querer fazer esta distinção entre o que é, porque há grande confusão, não é? Dizer, eu não preciso de cuidados espirituais porque não acredito em A, B ou C, não é? Não, é diferente, pode ser só meramente uma conversa, pode ser um legado, pode ser escrever o nosso legado. Não é exclusiva das religiões. E não é exclusivo das religiões. Nós, em Cascais, estamos a desenvolver, porque também financiado pela Caixa Social, estamos a desenvolver um projeto em parceria com a equipa comunitária de cuidados, de suporte comunitário de cuidados paliativos, um programa com leigos, são 5 leigos dali de Cascais, pessoas que foram formadas nesta área da espiritualidade e que agora vão ser integradas dentro da própria equipa como voluntários, e que vão dar apoio a pessoas que necessitam de cuidados paliativos. É uma das áreas dos cuidados paliativos, como a área social é importante, como a área emocional é importante, é mais uma das áreas, mas é... Sofia, quer rematar este assunto, desse ponto de vista? Também existe essa falta de recursos deste ponto de vista também? As equipas ficam desequilibradas por se calhar até não haver esta dimensão, por exemplo? Sim, olhando para aquilo que são as características comunicadas pelas equipas ao Observatório Português de Cuidados Paliativos, nós vemos que infelizmente muitas das equipas são constituídas por médico e enfermeiro, não é? Quando quer dizer, considera-se que aquilo que de facto deveria ser o mínimo, além do médico e enfermeiro, seria um psicólogo, e um psicólogo com formação nesta área, mais uma vez, um apoio de uma assistente social, porque há aqui toda uma série de questões burocráticas que têm que ser tratadas e que é necessário esse apoio. E depois esta questão do assistente espiritual ou religioso, não é? Dependendo daquilo que encaixe melhor naquilo que são as convicções, as crenças, a maneira de ser e de estar de cada pessoa. Mas parece-me que no contexto, eu diria que no contexto de internamento e de instituições, isso está mais contemplado, ou seja, a maior parte das unidades de cuidados paliativos, portanto, unidades de internamento, têm este apoio de assistente religioso e assistente espiritual, que são duas pessoas diferentes com formações diferentes. Fora desse contexto, eu diria que a maior parte das equipas não tem, de facto, ainda hoje esta valência. Vale a pena, para acabar, citar a irmã Maria do Céu Valério e a sua frase: até o dia da nossa morte é um dia que teremos de viver. É muito curiosa esta frase que está aqui, que é também bastante usada nos cuidados paliativos. Obrigado, Sofia, e obrigado, Beatriz, pela vossa presença. Não é possível terminar este programa de uma forma muito especial sem evocar a figura de alguém que está também neste livro e que nos diz muito, em particular aqui na Renascença. Foi nosso companheiro durante cerca de 2 décadas, nosso amigo Francisco Brandão Ferreira, cuja experiência, nomeadamente também da cuidadora Manuela, que o acompanhou até ao fim da sua vida, é aqui relatada pela Sofia, e pensamos em particular, e eu em particular neste programa penso muito, e a imagem do nosso amigo Francisco esteve comigo também na leitura deste livro da Sofia, e agradeço também à Sofia por ter feito este relato também por causa disso. É uma pessoa que guardou aqui muitos amigos e que permanece na nossa memória. Vamos terminar dando nota de que este programa tem a sua versão integral em podcast, está sempre disponível nas plataformas digitais habituais,
O genérico original é o pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, João Campelo, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para debater outro tema.